o período, né, de interdição estatal ficou entre o ano 100 e o ano 250. Por exemplo, a gente vai observar, né, que a primeira perseguição organizada, como resultado de uma política governamental definida, começou na Bitínia durante a administração de Plínio o Moço, por volta de 112 anos. Entende? Então, quando a gente tem Domiciano e quando a gente tem Nero, são os imperadores. Aqui não. Enquanto no caso era uma política de governo, digamos assim, nesse caso era uma política de Estado, ou seja, Roma quer acabar com os cristãos. Entende? É como, por exemplo, a gente tem uma situação. Hoje, a gente tem, por exemplo, no ex-presidente Lula, um crítico ferrenho das igrejas, certo? Mas lá para o ano 2000, ele não era esse crítico das igrejas, certo? Tanto que por exemplo, o próprio Silas Malafaia, ele foi chamado para participar numa área, né, relacionada ao período do governo Lula. Agora eu não lembro qual foi, mas em alguma coisa aí mais ou menos. E aí, observa bem como é que são as coisas. Hoje, né, a gente vê discurso dele criticando, dizendo que a igreja não existe para vender grão de feijão. A gente sabe para quem ele mandou o recado. Então, aí você percebe que é o seguinte: no ano 2000 ele não falava isso. Então você percebe que isso daí é o político. Agora, o caso da antiga União Soviética, não era o político, era o Estado. Entende como é que é o negócio? Por exemplo, o caso de Cuba, eu não sei, mas pelo menos assistindo os vídeos do Josué Irion, não sei se vocês lembram desse missionário. Então, na época era até de fita de videocassete. Ele, por exemplo, falando que a esposa dele, cubana, cresceu naquele ambiente em que ela recebia cuspida de outras crianças, caçoavam dela, batiam nela, porque ela não usava o lenço vermelho da Revolução. E se ela dissesse que foram os pais que disseram para não usar, os pais dela seriam mortos. Só que ela era de uma família cristã. Ou seja, tem liberdade religiosa, você pode ser cristão, mas como é essa liberdade? Entende como é que é o negócio? Então, é importante a gente ficar atento a isso, certo? Por exemplo, existem países que, se você for pregar, tu está lascado. Você pode até ser cristão, mas não pode pregar. Tá dando para entender? Sabia não. Então, aí você, por exemplo, observa que coisas assim. Nesse período entre 100 e 250, a gente vê que, por exemplo, Plínio chegou a escrever uma interessante carta ao imperador Trajano, em que prestava informações sobre os cristãos, e esboçava seu programa e pedia a Trajano uma opinião sobre o assunto. Dizia ele que, abre aspas, o contágio dessa superstição, fecha aspas, o cristianismo, espalhava-se por vilas e regiões rurais, como também por grandes cidades, com tal velocidade que os templos ficavam geralmente vazios e os vendedores de animais sacrificiais empobrecidos. Entende? Então, ele por exemplo, se admitisse a acusação 3 vezes, o cristão era condenado à morte. Em sua resposta, Trajano assegurou a Plínio que ele estava certo em seu comportamento. Não se devia caçar os cristãos, mas se alguém dissesse que uma pessoa era cristã, ela deveria ser condenada a menos que renegasse ou adorasse os deuses dos romanos. Então é o seguinte: a gente não vai caçar você porque você é cristão, mas se o seu vizinho que quis comprar o teu imóvel e você não vendeu, e ele chega e fala assim: eu vou dizer que você é cristão, aí ele denuncia você, aí vem o aparelho, né, de segurança, e aí nisso chega ali: olha, é o seguinte, você é cristão? Sou. Vem comigo. Aí vem o julgamento: você é cristão? Sou. Vem comigo. Aí vamos lá e cerol. Agora, por exemplo, não sou não, nem sei quem é Jesus. Então beleza, a vida que segue, entendeu? Então, aparentemente está sendo legal, mas não está sendo legal, certo? Por quê?
Porque o cristão, ele assim, devido à questão exclusivista, não nego meu Jesus, e acabou, e aí já era. Então, é o que eu falo, eu sinto vergonha da minha geração quando eu vejo esse negócio aqui. Seguindo aqui, eu sei que quando eu falo isso, né, deve ter crente que fica com bronca de mim, mas eu tenho vergonha da minha geração. Então, nesse caso aqui, deixa eu ver, a gente falou aqui do período, né, de Plínio escrevendo para Trajano, e outra perseguição aconteceu em Esmina nos meados do segundo século. Foi nessa época que Policarpo foi martirizado como consequência de uma fúria popular levantada contra os cristãos diante das autoridades. Uma calamidade local, como o incêndio de Roma, ou atividades de um governador consciente, foram as causas da perseguição movida no governo de Marco Aurélio, entre 161 e 180. Marco Aurélio, estoico, devoto, fora alertado contra o cristianismo por seu mestre Fronto, inclinado a atribuir as calamidades de seu reino provocadas pela natureza e pelo homem ao crescimento do cristianismo, deu ordens para a perseguição aos cristãos. Ou seja, a gente está tendo esse problema aqui por causa do crescimento dos cristãos, entende? É aquele caso, por exemplo, o problema da pandemia é fulano de tal, a gente começa a repetir aquele negócio, acabou. Então imagina se isso, vamos lá. A pandemia porque o presidente não quis comprar a vacina caríssima. E aí, o nosso problema são os cristãos. ou por exemplo, os hebreus estão crescendo demais da minha nação. Entende? Ou por exemplo, esse contágio que está acontecendo é por causa dos cultos evangélicos. Aí se a coisa começa a repetir, aí começa, entendeu? Então, por exemplo, você olha para esse contexto aqui, Justino Marte, né, o grande apologista, sofreu martírio em Roma durante essa perseguição.